Estamos começando mais um Aldeia Cast, eu, Rodrigo Becker e meu amigo Marco Leite, hoje visitando, né, sendo recebidos e recebendo o Rui Higaray, Relações Institucionais aqui da Ubra. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Rui, para participar desse episódio de hoje, a gente vai falar bastante sobre a universidade. Eu queria lembrar que esse episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Olha essa, o passe livre em Canoas agora é permanente, ônibus de graça, de forma definitiva. Mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento. É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe livre é presente e futuro, está acontecendo, está avançando. Rui, eu queria que tu começasse explicando pra gente o que é essas relações institucionais, porque a gente estava acostumado muito com a Ubra antes, assim, a Ubra sempre foi muito presente em Canoas, imagina, a gente é uma cidade, isso aqui tudo. Que papel hoje tu representa? O que tu faz hoje aqui na Ubra? O que significa essas relações institucionais da Ubra? Rodrigo, Marco, em primeiro lugar, quero parabenizar vocês pelo trabalho. Obrigado. Da aldeia, toda a rede de vocês de comunicação, né? Eu acompanho muito e a Obrigado. gente vê assim como... Uma honra pra gente. E como é importante a notícia de qualidade, né? A gente vê, eu estava pensando nisso agora quando estava apresentando ali esse apoio da prefeitura, que como tem gente, assim, nas regiões, a gente anda e tem a Ubra, pessoas, assim, grupos como a Aldeia, entre outros, né, que a gente vê, Porto Alegre 24 horas, tantos outros, né, que a gente vê, aqui tem outros grupos aqui em Canoas, mas jornalistas, pessoas que realmente trazem informação local com qualidade. Sim, Isso importante. a gente não via no passado, faltava isso, né? Essa peculiaridade da região. Então, parabenizo vocês porque eu sou um leitor assíduo, né? Muito obrigado. Das matérias. Feliz. E sobre o trabalho aqui de relações institucionais da Ubra, né? Relações institucionais e comunicação. Cuida de toda essa área na Ubra no Brasil. A gente trabalha nessa área de relações com governos, com entidades, com o público em geral, trazendo o que a Ubra entrega, que é a parte acadêmica, que nosso foco principal é o aluno, ele é o centro de tudo aqui dentro da Ubra. Então, a gente mostra isso para a sociedade, mostra esse novo momento que a Ubra vive, né? Depois de tantos problemas de um passado não tão longínquos, né? E a gente mostra toda essa reformulação, toda essa reorganização de uma empresa tão grande que nem a Ubra é, né? Uma empresa hoje que tem mais de 50 mil alunos no Brasil, que é uma instituição que hoje a gente tem entre colaboradores, empresas que trabalham aqui dentro, em torno de 4 mil pessoas, entre 3.800 a 4 mil pessoas, tem uma variação, né? Dependendo do período do ano. Então, é uma gigante na área da educação no Brasil, somos uma das maiores instituições de ensino do Brasil, e para nós tem um trabalho que é um trabalho diário, é mostrar as entregas acadêmicas dentro da universidade, mostrar as inovações que estão sendo feitas aqui, mostrar esse novo momento também da instituição, entre outras pautas que a gente traz, né, para a sociedade através de meios de comunicação como o de vocês, através dos veículos grandes de comunicação e através das nossas redes internas e externas. Então, tudo isso daí é para que a população entenda o foco da Ubra, que é o foco no ensino, na educação, que é o nosso principal negócio. Os cursos a gente tem hoje na Ubra? Nessa unidade aqui, a gente tem em torno de 35 cursos de graduação. Entre os presenciais e a distância, né? Sim. Rui, eu trabalhei na Ubra, tá? Que legal. 7 anos na Ubra. Isso é interessante. Eu peguei a época de ouro da Ubra. Que ano que foi? Antes dos grandes problemas. Foi no início, 1990, 90 e pouco. Eu trabalhava em paralelo com um jornal que eu trabalhava, que era nosso aqui. Na época da construção do campus. Quando eu cheguei aqui, só tinha o prédio 10 ali. Sim, eu te pergunto porque eu fui aluno da Ubra em 2001, entrei na Ubra, pois né? Então, peguei uma fase muito boa da Ubra também. Então eu peguei o auge da Ubra quando ela foi considerada a terceira universidade do país, a particular, né, no caso, né? E depois veio todos aqueles problemas que eu prefiro não comentar, porque eu acho que não é o assunto que nos traz aqui, mas sim a recuperação da Ubra, né? Vocês acham que a Ubra pode chegar a esse apogeu que ela foi um dia? Com certeza. A gente tem um planejamento de dobrar o número de alunos nos próximos 5 anos. Já teve um aumento de 3 vezes o número de alunos desde que ela foi vendida. Ela tinha pouco mais de 14 mil alunos, né? A gente passou já de 50 mil alunos aqui nessa unidade, em toda a Ubra no Brasil, né? Entre os alunos das escolas
que a Ubra também tem 10 escolas, né? Uhum. Que são escolas de ensino médio e ensino fundamental. Então, um dos melhores colégios do estado de São Paulo é da Ubra, né? Que já era do grupo já que comprou a Ubra, que é o do presidente Dr. Carlos Melck. Então, o Colégio Palmares, ele é da Ubra, é um dos melhores colégios do Brasil. Então, a gente é uma referência também no ensino médio esse, né? Que não é o superior nem a pós-graduação. Então, a Ubra ela tem total condição de ser realmente um protagonista da educação no Brasil, novamente, por toda essa reformulação. A Ubra, de fato, ela não quebrou. Quebraram a Ubra por falta de gestão. Não estou aqui para apontar erro de A, B, C, D. Acho que foi uma série de pessoas envolvidas, não foi uma pessoa, não foi um reitor, não foi um diretor, foi uma série de pessoas que, num sistema que não se tinha fiscalização, não se tinha processos de gestão, acabou que a Ubra quebrou. Simplesmente com uma receita que era uma receita muito superior ao que era necessário para manter ela, que tinha uma receita muito superior a isso, que poderia ser feito grandes investimentos, mas imaginam naquele momento toda essa receita sem controle, sem uma métrica de entregas, né, que as entregas a gente tem que também fazer um controle disso, né? As pessoas às vezes te vendem um projeto, até do nosso próprio time aqui, te vendem um projeto bacana, estruturado, e não cumprem com a entrega que elas projetaram. Não tem problema até aí. Agora, se tem que haver correções no meio do caminho. Sim. E se não houver as correções devidas, porque muitas vezes os projetos eles têm que ser modificados em alguma coisa ou outra, né, no decorrer da implementação ou do início das atividades. E a Ubra não se tinha esse controle lá no passado, lá desde aquele primeiro momento que houve realmente a mudança de gestão, e nem no segundo momento a gente vê hoje aqui. Então, agora, nesse novo momento onde a família Melck adquire a Ubra, se foca principalmente em gestão. Mudar essa maneira de administrar, entendendo que o aluno é nosso cliente. Uhum. Ele tem o papel dele como aluno em sala de aula, fato. Ele tem que cumprir o seu dever como aluno, cumprir os deveres com o professor dele, mas ele é o cliente da universidade. E a percepção que eu entendo e que eu vejo do passado era que se olhava o aluno, não, ele nós não foi um favor para ele, como se fosse um favor para o aluno. E ele não mudou. A minha época, quando eu fui aluno da Ubra, eu fiz só vestibular aqui na Ubra. Eram 30, acho que quase 35 por vaga no direito aqui. E eu fiz só Ubra. Realmente, era muito difícil entrar na Ubra. Como era difícil entrar em outras universidades, é porque tu disputava as vagas. Hoje não. Hoje a Ubra tem diversos concorrentes. Só que em Canoas a gente tem no mínimo 2. Nas outras regiões a gente tem diversos concorrentes. Então, ele é nosso cliente, o aluno. Então, a gente tem que prestar, além de tudo, além do ensino de excelência, que é a nossa obrigação, a gente tem que entregar uma boa infraestrutura, a gente tem que buscar um bom atendimento interno dentro das nossas operações aqui administrativas. Quando o aluno precisar de alguma coisa, ele tem que ter facilidade na resposta. E não se pensava nisso, né? Então, eu estou na Ubra faz 2 anos e logo que eu entrei também, eu esbarrei nessas dificuldades. Eu venho do público, por um período eu fiquei no público, né? E fui secretário de Desenvolvimento do Estado, no período mais difícil do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Onde o Estado do Rio Grande do Sul estavam com quase 4 folhas de pagamento atrasadas e uma dívida só com a saúde era mais de R$1 bilhão com a saúde, não tinha dinheiro para infraestrutura nem nada. Fui secretário de Desenvolvimento, passei uma coisa bem similar na Secretaria de Desenvolvimento que eu passei aqui na Ubra. Né? Não se tinha gestão. Não se tinha foco em projetos, não se tinha foco em entregas. Resolvedor de crises, então. E aí acaba o seguinte, tu esquece de resolver o problema, tu fica só apagando incêndio, né, e tu não tem uma solução para isso. Então é importante a gente ter time qualificado, processos e a gestão voltada para entregas estruturadas. E o Tech School é a resposta para essa questão das entregas, do aluno no centro do processo? Esse é o modelo que a Ubra pretende implementar para... Eu vim para a apresentação aqui, né? São aqueles cursos que vocês apresentaram ali. Mas é o modelo que, de repente, pode se expandir para todos os cursos, por exemplo? Assim? A UTEC é um produto. A UTEC é um produto num todo, né? Ela é um centro de excelência de ensino que tem como referência as principais universidades do mundo, que entrega uma infraestrutura de ponta, também ensino focado em formar líderes.
mas a gente tem produtos em todas as áreas. Se o aluno ele quer estudar EAD, a gente tem um produto de qualidade no EAD. Se o aluno quer estudar medicina, ele tem uma das melhores universidades de saúde e de medicina do Brasil. Tá? Aqui na unidade, a gente tem 7 faculdades de medicina no Brasil. E aqui em Canoas é uma referência. Nós temos uma infraestrutura que eu conheço bastante, a área da saúde. Poucas universidades do mundo têm a infraestrutura que a gente tem na área da medicina aqui. Então, nossos alunos eles saem preparados para o mercado de trabalho. Eu tenho 2 sobrinhos meus que são formados na medicina da UBRA. Um deles é diretor de um dos maiores redes de hospitais do Brasil. Outro deles é um médico bem conceituado. Então, a medicina UBRA é uma referência nacional. Estou falando outros cursos, direito da UBRA. Se tu for na classe política, vai ver diversos políticos que são formados na UBRA. Formados em direito aqui. E, por exemplo, a gente na unidade de Guaíba, o prefeito é formado na UBRA, a esposa do prefeito é formada na UBRA, a vice-prefeita é formada na UBRA. Sim. A filha do prefeito estuda conosco medicina aqui em Canoas, estudou no colégio da UBRA, em Guaíba, e trabalha na Rádio Mix. Então, a gente vê assim, isso nos deixa muito envaidecidos até, né? A gente vê como tem egresso, assim como o Marco Leite, né, que trabalhou aqui dentro da UBRA, né? Tem uma história, uma vinculação com a universidade. Então, tudo isso é uma construção, é ver o resultado das entregas para a população e fazer produtos direcionados. A criação de produtos direcionados, como o TEC, como a medicina, como o direito, é para atender os diversos públicos que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho 2 graduações, uma delas foi EAD na UBRA. Então, a qualidade, eu prefiro presencial, mas eu tive a oportunidade também de estudar num curso de EAD e conseguir mais uma graduação. Durante muito tempo, né, a UBRA foi a queridinha de Canoas, a grande universidade de Canoas. Hoje a gente tem o La Salle, tem a Uniriter, mas antigamente tinha mais presença física e imponente, era da UBRA. E quando aconteceu todos os problemas, né, eu notei um afastamento das autoridades e da própria sociedade, né. O que vocês estão fazendo para trazer essas autoridades de volta? Eu vejo que a UBRA tem feito isso, porque eu volta e meia tenho visto o governador, o prefeito aqui, vocês fizeram prêmios e trouxeram essa representatividade para dentro da universidade para recuperar a credibilidade que ela tinha perdido naquela época. O que tu tem para dizer sobre isso? É importante a gente trazer esse novo momento para a UBRA também para a classe política, né? O governador é um parceiro de primeira ordem da UBRA, assim como o prefeito Ayrton, que eu tenho um carinho, respeito por ele, amigo. Eu, quando fui secretário de desenvolvimento, o Ayrton era secretário de desenvolvimento do município, Sim. né? Nos conhecemos lá atrás. E é importante essa interlocução, a presença. Diariamente a gente recebe aqui deputado, senador, secretários de Estado, secretários municipais, prefeitos aqui na sede, porque eles são formadores de opinião, eles representam a população, ou representam uma parte da população, os vereadores e os deputados. E a gente entende que eles, por serem formadores de opinião, é importante eles participarem do dia a dia da universidade e também porque eles são eleitos para isso, né, para servir a população, e a educação é uma das principais pautas. Mesmo sendo uma universidade privada, a UBRA ela tem um grande papel social que nós vimos recentemente nas enchentes. Foi o principal abrigo das enchentes no estado do Rio Grande do Sul, que atendeu quase 8.000 pessoas, sem ter R$1 de dinheiro público. Aqui foi investido mais de 10 milhões de reais após as enchentes, dos custos que houveram de só uma quadra que a gente teve que reformar toda ela, foi quase 3 milhões de reais, que a gente teve que reformar quase todo um ginásio que a gente tem, devido que era o local onde as pessoas dormiam, onde as pessoas transitavam, e o parquê deslocou todo o parquê daquele local, e a gente teve que reformar tudo aquilo lá e teve um ônus muito grande. Os banheiros tiveram que ser reformados, que eram milhares de pessoas usando o mesmo local durante muito tempo. Sim. Então, tivemos que fazer uma grande reforma naqueles locais. Nunca se pegou R$1 de dinheiro público, não se pediu nada de dinheiro público. Então, a UBRA tem um papel social muito importante e essa interlocução com o ente público ela é fundamental. E não é só a classe política. Aqui está sempre o Ministério Público, recentemente teve o Procurador-Geral de Justiça, teve o Defensor-Geral do Estado, o Presidente do Tribunal de Justiça, almoçamos conosco na presidência. Agora, tem os novos membros do Judiciário também que entraram recentemente para essa nova gestão, já estão convidados para um almoço aqui na presidência para conhecerem esse novo momento da universidade. E a UBRA tem uma característica que muitos são egressos dela. Então, muita gente estudou aqui na UBRA que hoje faz parte da política, faz parte
do Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de Estado. Então, para nós, a gente tem facilidade em ter a participação dessas pessoas. Mas Canoas, onde é a nossa sede, a gente também tem feito um trabalho com as entidades, né? Então, eu mesmo tenho uma interlocução boa com as entidades locais, e isso daí, para nós, é vital, porque é onde tudo acontece, é onde a gente vive, que é a cidade de Canoas, ou Gravataí, ou lá Guaíba, ou em Tubiara, ou em São Paulo, onde tem a Ubra, é necessário a gente estar integrado com a comunidade. Isso faz parte de uma universidade. Então, respondendo a tua pergunta, esse trabalho é diário, é um trabalho e eu prefiro fazer isso aí individualmente com cada pessoa, não fazer grandes eventos. A gente faz também os grandes eventos, a gente teve o Prêmio Ubra, mas é importante também a gente tirar um tempo para isso individualmente, com prefeitos, com os vereadores, porque daí tu tem um tempo para mostrar no momento, para conversar, para dialogar, para entender também a percepção deles, porque eu acho que a gente também, eu sempre fui um homem muito de base, de escutar, de estar nas bases, porque a base tu entende a demanda e tu entende o que é necessário, e tu tá só na bolha, a bolha tu não sabe o que tem a percepção de fora. Hoje eu falei para um... E a universidade é movimento, né, também, então tu perceber como é que as pessoas se relacionam com ela. Exato, então é muito importante isso, esse dia a dia, e mais uma situação que me lembra essa época, né, que tu trabalhaste aqui dentro, né, que eu fui aluno. Não se falava em Canoas, se falava da Ubra. A Ubra era maior que Canoas. A gente onde andava, não, eu vou lá para a Ubra, né, porque a sede geralmente se falava muito aqui, principalmente de Porto Alegre, né, não se falava das outras unidades. Né, eu vou para a Ubra. Não se falava de Canoas, né? Não vai para Canoas. É lá perto da Ubra. Ou outro local, é lá perto da Ubra. Tu sabia que era em Canoas, né? Sim. Então ela teve esse protagonismo durante muitos anos e a gente volta também a fazer esse trabalho de aproximação, como estamos fazendo com vocês, né? Que são grandes formadores de opinião aqui na cidade. E a gente, eu insisti na questão da UTEC porque eu gostei muito do projeto, achei muito bacana ali. É um modelo, assim, para voltar a ter pessoas circulando, porque era... Naquela época, a gente chegou a ter 45 mil alunos presenciais aqui, isso aqui era uma cidade mesmo, ocupada o tempo todo, com atividades, com manifestações, não só a universidade mesmo, não só a aula, não era só a aula que tinha aqui, tinha um monte de coisa. Essa é uma ideia de voltar a ter esse público, talvez não daquele jeito, porque eu falaste mesmo, né? Eu, por exemplo, também a mesma coisa, eu fiz jornalismo presencial, eu faço história hoje, EAD. Mas é um outro momento, né, da minha vida. Não sei se faria como uma primeira graduação, se eu faria direto EAD. Será que a gente consegue ver de novo aquele movimento? Dá um adendo no que ele está falando. O seguinte, isso que ele está tentando falar, e eu acho que eu entendo assim, é a questão da Ubra ter o resgate daquele, sabe? Da grandeza. Da grandeza que teve hoje, que o aluno acredite estar aqui, entendeu? A Ubra em movimento. Vocês fizeram uma coisa legal agora nesse verão, que foi se aproximar das pessoas na praia. Esse tipo de coisa era muito feito antigamente, tá? Por intermédio mais da rádio, que fazia muito sucesso, que era a FELUSP na época, né? Essa coisa de trazer o aluno de volta, fazer a universidade pulsar, né? Aproximação com o aluno, isso é uma meta para nós diária. E essa aproximação que a gente tem feito, como tu mesmo falaste, o verão, né? A casa de verão da Ubra no verão, o principal ponto do litoral norte, na frente ali do 20/9, dentro da Saba, onde todo mundo circula ali, independente da praia que tá, todo mundo circulou passou na frente ali da casa de verão da Ubra. E os shows que se tinha ano passado, que a gente teve aqui no Campo Central Ivete Sangalo, quando era aluno aqui, tinha o show do Jota Quest, a comunidade Ninjitsu, tantas atrações que tiveram aqui, culturais, sociais, e essa aproximação a gente está fazendo, né, através da rádio, através da televisão, através do nosso setor de eventos, através agora da gravadora da Ubra Records, que vai trazer novamente um protagonismo musical para a Ubra, aquilo que a gente via no passado, que a FELUSP mesmo, né, trouxe tantos nomes que a gente escuta aí hoje, que são um sucesso no Rio Grande do Sul e fora dele, que iniciaram aqui na FELUSP, né, que era o meio que se tinha para divulgar na época. Então, a gente resgata isso através da Ubra Records. Mas essa inovação também ela tem continuidade no ensino, né, através do UTEC, que é uma outra inovação que a gente traz aqui. Mas é um contexto todo de universidade moderna e atualizada. Porque hoje uma universidade, o aluno ele quer viver a universidade. Ele quer ter aquele local como não apenas uma sala de aula para te pegar
e no final tu adquirir um canudo. Ele quer aqui ter o vínculo dele social, ele quer ter uma atração para ele pegar e no momento de lazer dele, ele ter aquele momento de lazer. Ele quer que isso aqui também sirva para ele como um espaço cultural que tem sua grande relevância também. Acho que isso aí faz parte também do ensino, a gente trazer isso, que o ensino não é apenas uma matéria, não é matemática, não é física, não é química, não é uma aula de direito civil, ela é um todo, o ensino é um todo. A gente prepara hoje o aluno, a UBRA, nessa nova modalidade que a gente traz de gestão, a gente prepara o aluno para a vida. Porque muitos dos nossos alunos aqui são jovens, eles não estão preparados, muitas vezes eles saem da escola, eles vêm para a UBRA, a gente tem que preparar eles para a vida, para o mundo real. Mas também a gente tem que ter esses momentos que são momentos de descontração e momentos que aproximam a universidade deles. Como eu falei anteriormente, eles têm o papel deles como aluno em sala de aula, eles têm que cumprir seu dever, mas a gente também tem que entregar o que tem de melhor, não apenas na pauta acadêmica, que é prioridade para nós, mas também nas outras áreas que eu vejo que são muito importantes, assim como foi também no esporte no passado. Sim, isso é um outro ponto importante. A UBRA pretende retomar aquela atividade esportiva que tinha aqui, vôlei, futebol, tem um time de futebol na primeira divisão, né? Vôlei também, especialmente. Foi estupendo, né? Foi, campeão brasileiro. Bicampeão. Bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro. E hoje a gente não tem nenhum clube de vôlei no Rio Grande do Sul. Em Canoas era muita força da UBRA no vôlei, né? Eu vi os jogos, tá? Eu acompanhei pelo Diário de Canoas, que eu trabalhava na época, partidas memoráveis do Weber, do Gilson, enfim, e outros grandes jogadores que estavam junto, do cara jogar com um furúnculo no Tesourinha e virar um jogo histórico contra uma potência que era o Olímpicos, na época. Com todos os jogadores da seleção, nós vencemos de virada eles lá. Aquilo trazia orgulho para a sociedade aqui de Canoas, nós nos sentíamos representados. Assim como o gol, a final do campeonato gaúcho, que a UBRA foi vice-campeã, entendeu? Vocês pretendem resgatar esse tipo de coisa? Com certeza, isso aí faz parte das nossas metas de gestão aqui, está dentro do nosso planejamento estratégico para os próximos anos. Não é simples, a UBRA é um transatlântico, né? Quando a gente tem um barquinho de pesca, é fácil tu vira o leme, ele vira, né? Na hora. Agora um transatlântico tu tem... E vocês pegaram esse transatlântico bem derrubado, bem sucateado, né? Olha, é pior do que muitas vezes as pessoas pensam, né? A situação realmente era muito grave, né? Uma dívida aproximadamente de 11 bilhões de reais, né? Só com a fazenda pública era aproximado 8 bilhões com a fazenda. Isso aqui é um dado público, não é? O Rui tá falando, se pesquisar, elas vão ver. Foi feita a maior transação da história com a fazenda pública, já registrada na área da educação, e a segunda maior transação da história do Brasil. Uma dívida que tinha aproximadamente 8 bi, passou para menos de 700 milhões de reais. Né? Então, em torno de 10% daquilo que se tinha, que era devedor da União. Isso tudo era um dos problemas. Não era só esse, eram diversos problemas, né? Dentro de uma recuperação judicial. E até hoje, mesmo tendo saído da recuperação judicial, se tem problemas que estão sendo administrados. Sim, vem em consequência daquela situação né? toda. E volto a dizer, né? A UBRA não tinha como quebrar. Infelizmente, diversas pessoas, por falta de conhecimento, estavam na função errada, acabaram, né, fazendo coisas que, talvez por não saber, talvez por não estarem preparadas para aquilo, acabaram sendo elas que protagonizaram o fim de uma instituição. Não o fim, né, porque a UBRA voltou a ser protagonista, mas assim, naquele momento, quase o fim, né. Se não é o presidente Mel que em janeiro de 2022 assumia a UBRA, comprar a UBRA tinha fechado as portas. Imagina o prejuízo que ia dar para a sociedade. Isso aqui não ia virar em nada, porque Sim. Se tu começar a leiloar tudo, quando vê, vai faltar dinheiro para quitar os credores. Então, não, é uma coisa que nunca... E provavelmente deixasse de ser um campus de educação, né? Um espaço de... Com certeza. Né? Virar um condomínio, daqui a pouco teremos um terreno enorme aqui. Mas ia deixar de ser um espaço de conhecimento, né? Para a sociedade acaba sendo importante, como tu falaste. Diversos políticos, diversos empresários, enfim, gente da sociedade que se formou aqui, né? E ia ser uma tristeza para o Brasil, porque, como eu disse para vocês, a UBRA é onde a gente anda, aí, a gente tem a universidade, a gente está presente,
a gente vê egressos, vê estudantes, e tu vê uma tristeza dessa que seria, né, a Ubra fechando as portas. Então ela estava quase fechando, né? Estava na iminência de fechar, e o presidente Melk veio, comprou, acreditou. Não sei se, eu acho que com certeza não teria essa coragem que ele teve, né? Porque E tu convive com ele, o que tu acha que motivou ele a fazer esse investimento na educação? ele é um cara visionário. É uma pessoa que, eu por ter toda essa experiência de 18 anos na política, eu lidei com muitas pessoas diferentes, né? Grandes empresários, grandes políticos, pessoas não tão boas assim, né? Porque a política te Sim, tem de ensina tudo. também. Tem de tudo, literalmente. Fato. E tu conhecer uma pessoa como o presidente Carlos Mel, que é uma coisa surpreendente. Ver uma pessoa tão visionária, com foco em resultado, com uma determinação. É uma pessoa que realmente preparada. Ele, quando ele comprou a Ubra, ele já era preparado, já trabalhava na área como advogado, como um dos maiores escritórios de advocacia do setor da educação do Brasil. Ele já era especializado nisso, então não era um amador que estava comprando a Ubra, uma pessoa que Sim, sabia um o que estava aventureiro, né? fazendo. Alguém que já tinha algum conhecimento na situação. Mas mesmo sabendo o que está fazendo, tu comprar uma empresa que deve 11 bilhões, tem que ter coragem, né? Eu ia dizer, né? Até porque os números que aparecem não são exatamente aqueles, né? Sempre tem um pouquinho a mais do que tu imagina, Sim, quando né? chega na realidade... E o que vem pela frente, tá? Vamos pensar assim, o projeto futuro da Ubra, né? Porque já tem uma realidade, vocês estão recuperando a Ubra, isso tu nos esclareceu aqui. Mas a Ubra vai catapultar, e quanto tempo isso vai demorar? Nós já estamos num crescimento, né? Já crescemos 3 vezes o que tinha de alunos aqui, depois foi vendida, e com o TEC, com a inovação da TV Ubra, com a Rádio Mix, com os novos cursos, com a reformulação também, era sucateado as unidades. As unidades da Ubra não tinha, o ar-condicionado só estava na parede, não funcionava os ar-condicionados, a sala de aula, lâmpadas queimadas, os banheiros com pias quebradas. Então, tu fazia toda uma reforma de infraestrutura, de também o time desmotivado, professores desmotivados, porque tu trabalhar numa empresa, numa situação econômica tão ruim assim, te desmotiva. Sim, né? Tem uma pressão interna grande também. Às vezes, medo de não receber, enfim, como aconteceu em alguns momentos, né? Com certeza. E tu ter também essa imagem que estava negativa da instituição, né, que estava para fora, uma instituição que estava com tantos problemas, tu acaba que tu não tem aquela motivação toda para estar entregando como tu poderia fazer. Então, fazer todo esse reajuste interno foi um trabalho bem complexo. A gente já está numa fase final disso, né? Foram 4 anos de uma reestruturação, né, em todas as áreas, né, de ponta a ponta. Hoje, o foco é o acadêmico, a qualificação cada vez maior dos nossos professores, para fazerem cada vez mais entregas nessa área, para a Ubra voltar a ser uma grande referência no Brasil e fora dele. A gente tem uma área internacional aqui, que a gente tem mais de 150 convênios com universidades no mundo. Então, a Ubra também foi protagonista nisso, né? Sim. A Ubra é uma coisa fora do comum, né? Quando ela tinha mais de 100 mil alunos, né? Então, a gente vê o quanto... tudo era gigante na Ubra, né? Como voltou a ser agora, né? Sempre quando chega alguém numa reunião comigo, eu comento, tu tem noção do tamanho da Ubra? Porque a Ubra não é só Canoas, a Ubra é várias unidades do Brasil, são milhares de alunos, são milhares de funcionários. Tem noção do tamanho da Ubra? Então, imagina a Ubra há 20 anos atrás como era, né? Quando tu comentaste que ela é a 3ª maior universidade do Brasil. Mas teve, sim, homens visionários lá atrás, teve homens que não foi de tudo ruim, né? Eu vejo que para fazer uma universidade desse tamanho, as pessoas tiveram que ter visão, né? Teve que isso aqui é baseado, essa infraestrutura, se tu olhar uma universidade na Inglaterra, se tu olhar uma grande universidade nos Estados Unidos, tu vai ver muita similaridade com esse campus central nosso aqui. Poucas universidades do mundo têm essa urbanização que se tem aqui nesse campus, né? Esse campus é encantador. Quem conhece... muito bem planejado. Sim. Eu estava falando é uma cidade. Quando eu vinha chegando aqui, né? A gente veio caminhando ali do hospital até aqui. E eu disse para ele, olha, só tinha esse prédio aqui. Mas ele já estava todo pronto para
para receber os outros. Ele já estava planejado quando ele foi feito. Campos, ele estava definido onde ia ser cada coisa. É verdade. E hoje a gente vê isso aqui. Se pegar as fotos aéreas aqui de drones que a gente tem atualizado, tu vai ver exatamente isso. Foi planejado cada setor desse campus. A gente tem estádio de futebol aqui, tem 11 auditórios. A gente tem quadras entre quadro de futebol, futsal, vôlei, basquete, tem 20 quadras, tem piscina, tem campo de futebol oficial, tem quadro de beach tennis, quadro de vôlei, tem, externa, tinham aqueles depósitos, não, aquelas oficinas gigantescas que era do Museu do Automóvel. Sim, sim. Né, que aquilo ali é uma coisa que se perdeu. Desculpa. Sim. Saúde. Pecado ter se perdido aquilo. Se né? perdeu de forma cruel, até eu falo. Sim. A minha família até ficou... teve uma parceria com o leiloeiro na época para armazenar aqueles veículos, né? Uhum. Nos depósitos que a minha família tem em Porto Alegre. E eu me dava dó no coração de ser aluno da Ubra e ver aqueles carros sendo assim vendidos muitas vezes a preço de banana. Né? Coisa que nunca mais a história vai conseguir juntar aqueles carros todos. Aquele acervo impossível. Nunca né? mais se junta aquele acervo feito... Os carros saíam da oficina da Ubra. Eu conheci a oficina aqui, era melhor que a oficina de montadora. Sim, sim, Saúde. sim. Era melhor que a oficina de montadora, a maneira que saiu os carros aqui de dentro. Então, a gente via aqueles veículos saírem daqui que eram relíquias. E foram vendidos, assim, literalmente a preço de banana, porque, tem que vender. Vende. Sim, que é o que nós estávamos falando do problema de tudo, daqui a pouco leiloar essas coisas, né? Leiloa, tu nunca consegue o valor que precisa para pagar a conta e perdeu o acervo, né? Tem um valor histórico muito importante, né, que se perdeu, né, nisso, né? E valor cultural, eu até como cidadão, na época estava pensando, por que não, então, já que tem que tirar da Ubra esse patrimônio, então manda para a Universidade Federal. Sim. Manda já, ou deixa para a União administrar. Eu já não estava mais na Ubra quando os carros foram retirados daqui, né? Mas eu convivi com o museu, era uma coisa maravilhosa, assim, coisa nunca vista. Era né? lindo. Era o segundo destino turístico do Rio Grande do Sul. Era Gramado e Museu da Ubra. Minha falecida irmã era gerenciava o museu ali. E eu me lembro bem que eu vivia aí no museu, né? Mas é uma pena, cara. Uma pena ver aquilo sumir. São decisões que são tomadas, eu vejo assim, que não são pensadas no todo. Né? A gente tem que sempre fazer uma autocrítica, o Estado tem que fazer uma autocrítica, que os poderes não são de juízes, nem de promotores, nem de desembargadores, nem de um governador. Elas são do povo. Os poderes são do povo. Tanto que a nossa Constituição, quando ela diz que o poder emana do povo, é exatamente isso. E as pessoas, às vezes, que estão tomando decisões, elas acham que o poder é delas. É verdade. E elas não entendem que elas representam o povo através de um ato. E os atos, muitas vezes, foram tomados ali, eu discordo de muitos deles, porque não atingiram uma pessoa, um reitor na época, atingiram a população de Canoas, atingiram a população do Brasil, porque não se deu, como eu reitero, a Ubra não é o Porto Alegre, não é Canoas, não é Gravataí, não é a Manaus, ela está no Brasil. Então, o que vocês veem aqui, do lado, aqui, esses terrenos todos, até o shopping era da Ubra. Uhum. Essas áreas todas eram da Ubra. Quantos bilhões valem isso? Mas não foi vendido por bilhão na época. Não. Não era bilhão que foi vendido na época. É verdade. Vamos parar para pensar nisso. Quanto que custava isso aqui? E o custo social de perder a universidade, né? Quer dizer, ela não fechou, mas se tivesse fechado, por exemplo, tem um custo social que é imensurável, que é deixar de formar as pessoas próximas da região metropolitana, onde circula todo mundo, a economia circula aqui também, né? Quanto a gente teria perdido se a gente tivesse perdido a Ubra, né? Perdido ao zero, assim, né? Eu vejo... Essa é uma questão que ainda me incomoda, apesar de que nós falamos, teve erros, tudo, e não estamos dizendo que não... Ninguém está fazer falando de conta que vamos esquecer. Não é disso que se trata, mas do fato de que a gente precisava ter pensado nisso com a importância social que ela tinha, profissão do conhecimento e tudo mais, né? E se não fosse a falência, quase falência da Ubra, né? Porque faltou muito pouco para ela fechar as portas. O progresso teria sido muito maior se tivesse seguido, né? A coisa normalmente, né? Que a corrupção ou qualquer coisa não tivesse cortado um caminho e deixado a Ubra decadente.
houve erros e acertos. A gente tem que avaliar, depois de tantos anos, a gente tem que olhar para trás, saber onde errou, não cometer os mesmos erros do passado. Sim, tá Eu sempre procuro olhar assim, os erros e os acertos lá de trás, para não cometer os mesmos, até os nossos mesmos, né, que a gente comete na vida, e na vida pessoal, na vida profissional. Mas a história da Ubra, eu vejo muito mais acertos do que erros na história daquele momento. Tinha que ter correção? Tinha. A meu ver, assim, eu tô falando como aluno. Na época eu era aluno, isso aqui. Eu vivi o grande problema da Ubra na época eu era aluno. E não tô falando o Rui gestor, atual gestor da Ubra. Lá atrás, tinha coisa para corrigir? Tinha. Como foi lá no Polo Naval, lá em Rio Grande? Tinha coisa Lava Jato, foi importante? Foi. Mas será que foi importante quebrar as empresas? Quebraram a maior empresa de engenharia do mundo, que é a Odebrecht. Não é a Odebrecht, não os Odebrecht quebraram. Nunca mais foi juntar todos aqueles engenheiros com o know-how que eles tinham no mundo, nunca mais junto. Aquele pessoal, eles criaram o conceito de fazer túneis, que saía uma broca de uma ponta do morro até a outra, exatamente no milímetro certo. Sim. Eles criaram isso. O estudo sobre pontes e viadutos, por exemplo. As pontes estaiadas, foi eles que criaram o conceito de ponte estaiada no mundo. Quando aí tu vai juntar aquele corpo técnico de engenheiros que nem tinha o Odebrecht? Nunca mais. Nunca mais na história. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Como eu disse, o Estado não é de um juiz, não é de um desembargador, não é de um promotor, ele é do povo. Então, quando se toma algumas decisões, eu acho que tem que ter um cuidado com o impacto social que vai ter. Que representa aquilo. Então, me incomoda muito ver um museu como o Museu da Ubra, que eu presenciei, porque estava lá dentro da empresa da minha família, ficou os carros lá dentro para serem leiloados. Ver carros sendo entregue quase de graça. Foste o último a ver a coleção inteira ainda. Então. Me incomoda muito ver o patrimônio que a Ubra tinha aqui do lado, esses terrenos todos aqui, que hoje valem bilhões. Bilhões, não é bilhão, bilhões de reais. Me incomoda muito isso. Eu, como aluno, senti isso por amor, paixão, porque eu sou apaixonado pela Ubra. Quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular só na Ubra. Só para Ubra. Eu tinha desejo de estudar na Ubra. Sim. A Ubra né, era a rádio, era a televisão, era o museu. Todo mundo queria estudar na Ubra. Era futebol. Era o futebol, era o esporte. Quem é que não queria estudar na Ubra? Era uma coisa assim que fora do universo que a gente vivia. E aí tu vê uma coisa gigantesca dessa, por problemas de gestão, claro, ninguém tá falando que não naquele momento, mas você entrega assim, não. Agora começa a leiloar, começa a vender, Calma, pessoal. Calma, beleza, vamos fazer mais. Tem que pagar as dívidas, tá bom. Mas vamos ter um cuidado com o patrimônio da sociedade. Se é uma dívida com a União, se é uma dívida com o trabalho, não vamos entregar de qualquer jeito um museu de automóvel. Não vamos entregar de qualquer jeito uma área dessas aqui que não precisava nem ter formação para te pensar que isso aqui daqui a 10 anos ia valer bilhões de reais. Não precisava nem e não é eu não estou julgando ninguém quem comprou e nem quem vendeu. Mas decisões que foram tomadas que eu não concordo. E eu, como cidadão, posso concordar ou não. Mas claro. Eu, como aluno, naquela época, eu ficava assim, o que estão fazendo com que é do povo, não é da Ubra? E tu que viveu, então, esse período de apogeu lá, daquele período, e agora está trabalhando nessa reconstrução, tu vislumbra o momento em que vai ter essa inflexão para a gente voltar a ver a Ubra cheia, por exemplo, de gente, assim. Eu fiquei brincando esses tempos, eu lembrei de uma brincadeirinha, que pode virar a Harvard dos Pampas, assim, naquela universidade com potencial, as pessoas caminhando, vivendo ali e tal, e tudo mais, e ao mesmo tempo com a modernidade que representa, EAD e outros cursos diferentes daquilo que está acostumado. Antigamente era medicina, direito, administração, né? Hoje não é mais assim que as pessoas se organizam, então surgem novos cursos, principalmente assim, interdisciplinaridade, né? Mas tu consegue enxergar isso como gestor hoje, que a gente vai ter um ponto em que a gente vai ter tudo aquilo de novo, talvez não daquele jeito, mas um outro jeito, mas enfim, naquela profusão de pessoas assim que tinha aqui dentro. Isso é uma coisa que me incomoda. Caminhar aqui, eu trabalho aqui perto, caminhar aqui, ver o espaço mais vazio me incomoda um pouco. Isso aqui já tá cheio de gente, sabe? Me motiva que eu tenho certeza que a gente vai ser maior que a gente foi no passado. A gente está trabalhando com uma projeção dos próximos 5 anos, a gente ser maior do que foi a Ubra no período do seu auge, no seu apogeu.
Sim, aquele início dos anos 2000, ele é 2005 ali, era... Fantástico, foi Sim. onde eu estudei aqui na Ubra. Então, a gente projeta uma grande universidade, novamente, aqui no Campo Central, com serviços além do serviço de educação, porque isso aqui é uma cidade. Sim. Também trazer o esporte, o protagonismo no esporte, como foi no passado. Também trazer, através dos meios de comunicação e telecomunicações que a Ubra possui, essa interatividade com a população, mas tudo focado numa universidade que faz uma entrega através das práticas, através de um grande laboratório. Porque só o teórico, tu sai apenas com um canudo de uma universidade. Sim. Agora, quando tu tem a prática aliada à teoria, tu não apenas não entrega uma formação, tu entrega uma pessoa que realmente está preparada para o mercado de trabalho e ela não vai ser mais um, ela vai ser a pessoa que vai ser a primeira opção para o empregador. Uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, também, eu acho que a Ubra tem um envolvimento com a comunidade, que eu acho que acaba formando o cidadão, o cara que convive aqui dentro, convive com as relações com a cidade aqui, acaba se tornando, entendendo por que funciona assim, né? Faço do curso de medicina, ambulatório que a Ubra tem aqui, por exemplo, com as consultas que ela faz, né? Presta consulta para a população, acaba tendo esse envolvimento. Eu acho isso fundamental, por isso que eu te pergunto essa coisa se tu enxerga isso, tu falou que se motiva por isso, e tu acha que quanto tempo leva para a gente ter isso de novo? Porque sempre nesses tropeços o tempo de reconstrução ele é longo, né? Nós estávamos falando agora da recuperação judicial que tu falaste, então, negociadas as dívidas, andando esses primeiros passos, quanto tempo tu acha que leva para a gente ver isso tudo acontecer? Eu acho Embora já haja resultados, como tu falaste, já teve incremento de matrículas e tudo mais. Eu vejo que já tinha mudado bastante. Quando eu cheguei de 2 anos para cá, mudou muito também. Eu vejo, é palpável as mudanças que a gente vê diariamente, tanto no ensino, quanto nos cursos, quanto na qualificação. Mas eu projeto, dos próximos 5 anos, realmente uma mudança para voltar a ser aquele grande protagonista nacional. Para a gente ter um protagonismo nacional como era no passado. Eu sou uma pessoa que não gosta de falar muito do passado, mas no caso da Ubra a gente tem que falar porque o passado recente atrapalhou muito a história dessa universidade. Se é um passado presente, né? Ele tá ainda... Mas é bom que também amadurece, né? Que é bom de vez em quando as pessoas, quando cai um tombo, quando ela volta mais forte. Sim, a gente olha como é que é o joelho, né? Ralado ali, a gente olha, não dá para fazer de novo. Não dá para fazer de novo. Aquela fratura que dói de vez em quando com a chuva, né? Tem, né? Uma outra coisa importante de dizer é que a grande maioria das pessoas e os profissionais, autoridades, enfim, médicos, advogados, professores e outras profissões de Canoas se formaram aqui. Verdade. A gente hoje, eu vou ser ousado em dizer que 50% dos profissionais que nós temos por aí passaram pela Ubra. Verdade. Tá? Só que tem um detalhe. Durante essa derrocada da Ubra aí, que foi esse período negro, que a gente pode dizer, muita gente sente vergonha de dizer que vai estudar na Ubra ou não quer vir para cá. Como é que vocês vão mudar esse conceito e esse pensamento das pessoas? No momento que a gente muda a imagem da instituição, a gente mostra essa virada de chave, a gente até vê, é perceptível a gente ver essa reconexão da sociedade com a universidade. E isso aí volta a trazer esse orgulho, esse reconhecimento pelo que a Ubra fez pela minha vida. Eu reconheço o que a Ubra fez pela minha vida, né? Foi através da Ubra que a Ubra abriu muita porta na minha vida, através da minha formação e através das relações que eu conquistei aqui dentro, né? Porque a Ubra, tu queria encontrar alguém, tu estava aqui na Ubra, né? No intervalo nem se falava, né? No intervalo aqui tu encontrava todo mundo aqui, porque não se andar nos corredores aqui da Ubra, né? E então era um local assim que o pessoal fala muito hoje de network, né? Então volta a ter esse carinho e esse orgulho, né, de dizer que eu sou da Ubra. E eu entendo que muita gente apagou isso, né, por tanta notícia ruim, né, que aparecia, tanta coisa que desqualificava a história da universidade, mas é aquela redundância que eu falei anteriormente. Tinha que corrigir erro? Tinha. Mas, ao meu ver, não era para ter feito tanto malabarismo como se fez, né, que naquele momento.
tu tem que identificar qual o problema, o Estado, né? Não é uma pessoa, ele tem que identificar onde está o problema, corrigir, ó, pessoal, Aquele problema ali. vamos resolver esse problema aqui. Não vamos matar a galinha. Mas Sim. mataram a galinha. Exatamente. Então, vamos corrigir isso aqui. Se tivesse corrigido só o problema, teria resolvido. Mas quiseram matar a galinha. E quase conseguiram, né? Quase conseguiram. E não era a Ubra que estavam, não era uma pessoa, né, que estavam apenas desconstituindo ela. Estavam acabando com a história de mais de 500 mil egressos que a Ubra tem no Brasil. Tu imagina quantas famílias, estou falando de mais de 2, 3 milhões de pessoas que estão vinculadas à Ubra de alguma forma na sua história. Que tu inclui a família junto. Que muitas vezes eu vou num lugar, minha filha estudou na Ubra. Eu, por exemplo, tenho orgulho de dizer que trabalhei na Ubra, tá? Eu encho o peito para dizer, porque foi legal. Minha ex-esposa e mãe da minha filha trabalhou 30 anos na Ubra, passou toda a crise da Ubra junto. Crise, ficaram aquele tempo sem receber e continuou, até agora há pouco ela saiu da Ubra. Faz pouco tempo ela se aposentou agora. E minha filha se formou na Ubra. Então, eu tenho um vínculo com a Ubra sentimental, assim, o que eu torço e quero que essa faculdade seja, a universidade seja, de novo, não a terceira maior, mas a melhor faculdade do país, porque isso é um orgulho para a minha cidade, que eu adotei desde 78. Eu quero que todo canoense sinta o que eu sinto, sabe? De volta. Eu não perdi isso, mas muita gente perdeu. É uma paixão, é um reconhecimento por aquilo tudo que a Ubra trouxe para nós. Eu sinto a mesma coisa. Desse reconhecimento que eu tenho pela sua universidade, por tudo aquilo dos meus professores, né, que lá atrás tanto me ensinaram, que trouxeram para mim uma base importante para mim, como empresário, como político, como gestor. Muito aprendi aqui em sala de aula. As relações que a gente cria aqui, né? Quando tu falaste, o network, hoje Tive tem até uma palavra pra namorada isso, aqui, né? namorei uma colega minha durante 5 anos aqui na Olha aí, Ubra. Até isso, minha amiga até hoje. Né? Ela mora fora do Brasil, mas minha amiga até hoje, constitui muitos amigos aqui dentro. Então a Ubra para mim é uma história. E hoje, eu me lembro quando eu passava no prédio 10, e ali era a gestão, né? Nossa gestão é lá ainda, e os gabinetes nossos ficam lá. E naquela época me chamava a atenção, né? Passava lá, mas deve ser difícil eu trabalhar aqui na Ubra, né? Eu era aluno, né? Passava ali, ficava olhando para aquele prédio 10, assim, e tu via que toda hora chegava ali uma autoridade, chegava alguém ali, e disse, mas nunca vou conseguir trabalhar nesse lugar. Então, Deus sabe o que faz também, né? Sim. A gente rodou bastante e voltou agora aqui para a Ubra como gestor. Mas é muito orgulho que a gente tem, e quando fala do vôlei, que foi bicampeão brasileiro, quando fala do futebol, todas essas imagens eu me lembro também. E me chama a atenção que nós que somos apaixonados pela Ubra, meu pai nem tanto, tá? Porque meu pai até que pagava a mensalidade. Eu que pagava. Conta. Nem tanto. Me reclamava, tá estudando? Pô, mas tu fez festa até tarde ontem, tu tá estudando? Não vou ficar pagando essa Ubra pra ti, vai ficar fazendo festa, né? Mas é uma história, né? Então, eu acho que para resgatar isso é um tempo, é um momento que mostrar também para fora tudo que a gente está fazendo. Tu mesmo falaste o TEC, a mudança que a gente está fazendo aqui em todos os cursos de reformulação e qualificação deles. E a Ubra faz um papel social na cidade de Canoas que, como poucas universidades do mundo, tem, né? Tu tem uma entrega social através da saúde, da odontologia. E falo mais da conexão, por exemplo, né? Vocês foram muito importantes para Canoas durante a Covid, né? E depois durante a enchente, né? Tanto que tem até um referencial aí, né? Que é a adoção do cavalo caramelo, né? O cavalo caramelo é incrível. O cavalo caramelo, a gente tem o Instagram dele que tem mais de acho que está quase 115 mil pessoas orgânico. Não tem, porque começou um perfil orgânico lá do cavalo caramelo. E agora, recentemente, a gente botou um time nosso aqui de comunicação só para cobrir o caramelo. Tem uma equipe que nem o Big Brother. Olha só, a celebridade é o caramelo. Tem a celebridade. Vai ver, cada postagem do caramelo lá tem 1000 curtidas, 200 comentários. Tem uma que tem mais de 30 mil curtidas, uma que mostra uma foto dele em cima do telhado, outra que mostra aqui bem tratado na Ubra, né? Sim. Coitado do caramelo que passou aqueles dias, não queria estar na pele daquele cavalo, né? Imagina no telhado, afunda aquele troço. Ficou famoso, né? Ficou. Aí é um cavalo que vocês forem parar para pensar, ele é mais que um símbolo, né? Ele entrou para a história, né?
Sim. É uma coisa assim que se refletiu milhares de pessoas que ficaram em cima de telhados, ficaram desalojadas no momento de tanta dor, né? Tu perder tudo que tu tem. Tu imagina em horas tu perder tudo que tu tem, perder ente querido, tu perder a tua casa que tu construiu com tanto carinho. É uma história, ele é um símbolo realmente que a gente vê o carinho da população por esse animal, uma coisa é fora da média. É fora da média que a gente vê. As mensagens que eu acompanho, às vezes o pessoal da comunicação manda para mim aqui as mensagens printadas. Sim. O carinho das pessoas. Parece que elas estão falando com o animal. Uhum. Elas se sentem falando com o caramelo mesmo. Virou um personagem, né? E não é pessoa realmente distinta. Não é a pessoa que tá assim, que tem algum problema. Não, é a pessoa que realmente ela tem aquele carinho, né? Sim. Ele virou um personagem, né? Como você falou, acho o momento mais difícil da cidade, do estado, e ele virou esse símbolo todo, né? Virou um personagem do gaúcho aqui também. É verdade. Principalmente um símbolo da recuperação da cidade. Tomara. E Canoas, o canoense tem esse orgulho, né? De saber que tá aqui o Caramelo, saber que tá aqui, que a Ubra foi o abrigo das enchentes, saber que dá para contar com a Ubra. Tu imagina tu ter uma instituição que tu pode contar com ela. Quem é a instituição no mundo, não tô falando do Brasil, no mundo, privada, que não tem obrigatoriedade nenhuma de abrir as portas? Era só o Ubra, o Dr. Carlos Mel dizer assim, não, eu não tenho como receber e não tem, pode fazer o que for aí, deixa de qualquer jeito. Abrir as portas, servir a população, colocar todo o seu time de colaboradores à disposição. Quem é que faz isso? Não estou falando porque eu trabalho na Ubra, eu sou apaixonado pela Ubra, porque fui aluno da Ubra, mas quem é que faz isso? Vamos avaliar. Porque teve outros locais que foram procurados naquele primeiro momento. Não tem como receber. Não tem como receber. E não é mistério para ninguém. Aqui, Canoas, aqui tu não sabe. O pessoal não é que não tinha, não queria receber porque sabia. Porque através desse trabalho que tu faz social, também vem os problemas juntos. Ah, com certeza. E Sim, não você está falando da recuperação posterior. Tu tinha facção aqui dentro. E aí a Polícia Civil tinha que organizar isso. Tu tinha crimes que aconteciam porque tu traz uma cidade, 8 mil pessoas, uma cidade. Tu traz uma cidade pra dentro, que dorme junto, convive junto, almoça e janta junto todos os dias. E eu até tenho um projeto de escrever sobre enchente, eu fiz não é uma reunião de família, né? Eram pessoas tensas, ainda do meio do... Perdendo tudo. Revoltadas e tudo mais, misturadas com pessoas que já tinham atividade criminosa antes da enchente, vieram para cá e agora viram uma outra oportunidade. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Era um clima pesado, difícil, mas eu concordo contigo, assim, isso é uma coisa que tem que ser elogiado. O Marco lembrou bem também, na pandemia, um prédio inteiro foi cedido para se fazer um hospital de campanha se precisasse. Não chegou a ser usado, mas estava à disposição. Mas estava à disposição, a universidade se colocou à disposição para ser a linha de frente e disse, se nós precisarmos, vai estar aqui disponível. E na enchente eu acho que foi extraordinário isso, né? A Ubra como tu falaste, abrir a porta para receber todas essas pessoas, os voluntários, colocar o seu serviço à disposição. Isso eu acho que realmente não tem precedentes. Não é fácil, como eu falei, assim, uma coisa é a gente fizer uma festa aqui, né? 10 mil pessoas com um clima positivo para frente, todo mundo olhando na mesma direção. Não era o momento, era uma situação caótica, de crise. Não sabia se passaram um mês aqui dentro. Então, é uma situação bem complicada, não é fácil fazer isso, mas a Ubra resolveu fazer. Isso é uma coisa que tem que ser valorizada. Você lembra daqueles áudios que rodavam nos grupos, né? Eu me lembro que escutei um áudio de uma senhora que estava aqui, relatando para a tia dela, né? Eu tô sendo mais bem tratado que o hotel. Eu tenho café da manhã, eu tenho jantinha, eu tenho almoço, eu tenho café da tarde. Eu não quero mais ir para casa, não. Sim. E as pessoas se encontraram, teve um caso até um tio, né? Isso que deu até casamento aqui dentro. Casamento, família que se encontrou, tinha um parente em Pelotas, não achava, o cara, 3, 4 anos, acharam porque estava aqui, né? Então, isso tudo foi a partir dessa oportunidade que surgiu, né? Mais um tema que eu mesmo. Nem falo, o livro está comprido já. Não, vai sair, quem sabe, né? Lembrando então que esse nosso episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Olha essa, passe livre em Canoas agora é permanente, ônibus de graça de forma definitiva, mais economia no bolso, mais liberdade para trabalhar, estudar, cuidar da saúde e viver a cidade sem pesar no orçamento.
É uma mudança que impacta o dia a dia de milhares de famílias e ajuda a cidade inteira a crescer junto. Passe Livre é presente e futuro, está acontecendo, está avançando. Rui, obrigado por nos receber aqui. Obrigado por participar do obrigado programa, falar um pouco da Aldeia. Ubra. Obrigado. É um orgulho falar com vocês. Extremamente gripado, fiz questão de vir, porque viu que eu tossi aqui várias vezes, porque estava bem ruim, né? Eu digo, não, mas vamos lá, que essa entrevista é importante para nós. É uma história que a gente relatou hoje aqui, eu vejo assim, como é importante a gente falar, eu gosto de falar da Ubra, porque trouxe tanta coisa boa para minha vida. Né? Trouxe tanta coisa durante tantos anos e trabalhar hoje aqui para mim... É legal ver que tu fala com prazer, né, sobre essas coisas, eu acho legal. É bom, sabe que a gente trabalhar, fazer o que a gente gosta já é bom. Já é bom. Trabalhar onde a gente ama é melhor ainda, né? Então aqui a gente trabalha, para nós é nossa casa, né? Então é muito bom. Minha filha é produto da Ubra, nasceu durante uma relação aqui dentro. E não aqui dentro da Ubra, né? Mas casou aqui, né? Coisa boa. É isso mesmo. Então tá certo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço.